Então, aqui a gente vai entrar uma parte um pouco mais prática, que é onde a gente vai ter que conhecer a parte anatômica, vai ter que saber solicitar os exames de sangue, fazer o propriamente dito o diagnóstico dos pacientes que chegam com infecção. Então, conhecimento das estruturas anatômicas, eu vou abordar cada tópico desse individualmente, e é importante a gente conhecer as estruturas anatômicas, porque elas vão definir para onde que vai sair essa infecção. Se o paciente vai ter uma infecção maior, vai ter uma infecção menor, vai ter apenas uma fístula, né, ou não vai ter sinal nenhum e vai ter apenas dor. Então, conhecendo as estruturas anatômicas ali vai nos favorecer nesse sentido. Qual que é o estágio que o meu paciente está? Se o estágio da infecção é odontogênica, estágio 1, estágio 2 e estágio 3, que a gente vai ver também. Quais são os sintomas que ele tá apresentando, né? Aí a gente vai ver as formas de diagnóstico, vamos ver os exames complementares que eu comentei com vocês, tá? Aprender a interpretar um pouquinho, alguma coisa rápida ali dessa questão de exames complementares. A terapêutica, que seria basicamente os medicamentos que a gente vai utilizar, né? E em últimos casos, que a gente pode até fazer isso em consultório, a abordagem cirúrgica, tá? De como que a gente vai fazer aqueles casos, por exemplo, que o paciente tem, que exterioriza, não sei se vocês já viram alguns casos, aquele paciente que tem uma fístula, apresenta uma fístula ou apresenta só celulite facial, então em alguns casos a gente consegue até fazer o tratamento a nível de consultório, então por isso que é importante a gente saber os estágios, né? Saber um pouco da terapêutica, qual o patógeno que comumente atinge essas regiões para a gente saber tratar o paciente da melhor forma possível, né? Então aqui em relação às questões anatômicas, então essa infecção, vamos puxar mais para o lado odontológico agora, ela pode ser, ela pode ser proliferada tanto através do dente, né, que é mais a rotina de quem está fazendo a parte de endodontia, ou a parte periodontal, né, ou até mesmo a comunicação das duas. Então, já entra a parte de diagnóstico, onde a gente tem que saber de onde está vindo essa infecção, às vezes através de uma fístula fazer o rastreamento, ver se ela não está invadindo o seio maxilar, que a gente vai conversar um pouquinho também, tá? Então é bem importante conhecer da onde está vindo, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. A parte de inserção muscular, o que quer me dizer a parte de inserção muscular? Vamos supor aqui, ó, a gente tem, estão conseguindo ver a flechinha? Meu mouse aqui? Beleza. Então, o que interfere a parte de inserção muscular? A parte de inserção muscular, a gente vai ver também na próxima imagem, ela vai me dizer aonde que essa infecção, se caso ela venha a se exteriorizar, por onde que ela vai? Ela vai para baixo, ela vai para o assoalho da língua, tá? E para cada região que ela for, a gente tem uma consideração, um cuidado diferente, uma abordagem diferente com o paciente, tá? Então, saber aonde que tá as raízes, né? Tem um exame de imagem que a gente já vai ver também, tem um exame de imagem adequado, ter mais ou menos uma noção das inserções musculares vai fazer com que a gente tenha mais segurança na hora de tratar o paciente ou não, né? Então, por exemplo, nesses casos aqui onde o paciente tem uma raiz um pouco maior, né, um pouco mais alongada, que pega abaixo das inserções musculares, a chance de o paciente ter uma infecção para a região externa, extraoral, é muito grande, tá? Ou se o paciente tem uma tábua óssea lingual muito fina, também é a mesma coisa, ó, o paciente tem uma raiz mais alongada, que isso pode acontecer, e aí ele pode ter uma parede lingual óssea mais fina, então a partir do momento que a infecção ela começa a se disseminar, ela precisa de um caminho, percorrer um caminho, ela vai percorrer o caminho de menor resistência. Então, se a gente tem pouca resistência óssea na parte lingual e tem uma raiz extremamente alongada abaixo da inserção do músculo milioide, que faz a parte do assoalho da boca, a gente pode ter uma complicação bem grave que é a angina de Ludwig, né? Então, que é onde vai ter obliteração da via oral. Então a gente tem que entender essa questão anatômica, tem que solicitar os exames de imagem mais adequados para a gente seguir pelo caminho correto, tá? Então a parte de maxila, ó, será que o meu seio maxilar ele está pneumatizado? Né? Não sei se vocês estão familiarizados com esse termo, mas a pneumatização do seio maxilar ocorre em muitos casos, né? Então, em muitos casos você tem a raiz já dentro do seio maxilar, não dentro do seio maxilar, mas muito próximo, que se você tem o acometimento da polpa através com bactérias, essas bactérias elas podem invadir o seio maxilar e podem gerar uma infecção que o paciente, ela não vai se exteriorizar e ela vai ficar internamente sem maxilar, o paciente vai confundir, ele pode confundir com o quê? Uma sinusite. Então, às vezes, a gente vai conversar um pouco, tem os artigos que mostram ali, às vezes a gente vai ter que conversar com o otorrino, o paciente vai para o otorrino primeiro, para depois a gente investigar a questão odontológica, né? E se o paciente, por acaso, ele já está em contato com você na clínica, ele está relatando sinusite, tá? Ah, tô com sinusite, e principalmente uma sinusite unilateral, tá? Geralmente o paciente que tem rinite, todos esses it, geralmente ele vai ter o quê? Nas duas, tá? E a gente vai ver que um diagnóstico diferencial de uma infecção de origem odontogênica, uma infecção sem maxilar de origem odontogênica, é quando a gente tem a infecção e a dor em um lado só, tá? Então é importante a gente conhecer e ter os exames de imagem adequados para saber se essa raiz está dentro, para ver se pode ser que essa infecção do seio maxilar, essa sinusite, ela possa estar vindo do seio maxilar. E mais uma vez aqui, ó, a gente olha o músculo bucinador que faz a parte da bochecha, né? Então, se a gente tem essa região, essa parede óssea fina, a gente pode ter apenas uma fístula na boca ou a gente pode ter uma infecção maior, tá? Então a inserção muscular é extremamente importante, assim como na mandíbula, né? Porém, na mandíbula a gente tem um acometimento um pouco mais grave, ainda se for por região lingual, porque a gente pode desenvolver angina de Ludwig, né? Que é onde o paciente vai ter esse edema do assoalho da boca, onde vai ter a obliteração das vias aéreas, e aí o paciente vai precisar de um suporte de vida um pouco mais avançado, né? Que a gente vai ter que acabar encaminhando o paciente para o hospital. Aqui mais uma imagem só para ilustrar, basicamente aqui um seio maxilar, né? Então, os molares, frequentemente, eles se apresentam próximos ao seio maxilar, então a gente pode ter um espessamento dessa membrana ou às vezes até uma infecção um pouco mais grave. Então a gente tem que ficar atento, né? E aquilo que eu comentei anteriormente, a gente tem que conhecer os estágios. O paciente chegou para você com dor, ele chegou com edema, ele chegou... Qual estágio que ele chegou? Né? Então tem esse artigo aqui em 2020,
que ele classifica em estágios, né? Então, um estágio 1 ele caracteriza como um edema leve e uma consistência macia, que por muitas vezes a gente vai passar desapercebido, tá? Até pelo paciente, tanto pelo paciente quanto pelo profissional, a não ser que ele tenha alguma dor, alguma coisa que vá te procurar, né? Pra procurar o teu serviço. Mas o estágio 1, geralmente, a gente acaba passando meio que imperceptível. A gente tem o estágio 2, que aí é onde a gente já começa a ter o quê? Um tecido um pouco mais endurecido, naqueles casos onde a gente vai ter a esterilização, começa a esterilização dessa infecção, então o tecido ele começa a ficar mais endurecido ao toque, né? O paciente vai relatar isso. Isso vai fazer com que o paciente comece a ter trismo, dificuldade na abertura bucal, que vai dificultar o tratamento endodôntico. Então é onde a gente vai ter que o quê? Agir o quanto antes, né? Para que o paciente não venha a ter complicações mais graves e tenha que vir a procurar um serviço mais especializado, né? Eritematoso, então ele começa a ficar já avermelhado e doloroso. Então o paciente começa, aquele edema que começa a ocasionar nos locais aqui, ele começa a ter o que? Uma compressão da parte nervosa, o paciente começa a ficar mais desconfortável pela questão do edema, né? O olho pode começar a inchar, caso seja nessa região. Caso venha acontecer isso, uma infecção estágio 2 em assoalho de boca, né, por um dente inferior, então a gente pode ter o quê? O fechamento das vias aéreas, então o paciente vai estar correndo risco de vida, né? E aí a gente tem o terceiro estágio, que é a formação do abscesso. Então aqui eu tenho, como o primeiro estágio a gente acaba, às vezes, por vezes não identificando, não tem nenhuma imagem aqui, mas a partir do estágio 2 a gente já começa a ver o quê? Paciente com rosto edemaciado, né, já começa a formar essas bolsas embaixo do olho, o lábio começa a ficar mais edemaciado, o paciente começa a apresentar trismo, então a gente nota o quê? O rosto começa a ficar um pouco mais vermelho, o paciente começa com febre, que eu já vou comentar um pouco sobre isso também, tá? Então aqui, claro que esse aqui já é um estágio bem mais avançado, né? Mas a gente consegue ainda localizar esse eritema, essa parte mais avermelhada, esse edema leve, quando o paciente ainda não está com estágio tão avançado, que é onde a gente vai investigar o que está acontecendo, se é de origem dentária, se é de uma outra região, tá? Para saber de qual forma a gente vai abordar. E aí o terceiro estágio, quando ele já forma fístula, tá? Então, externamente ele vai formar uma fístula, que é onde ele percorreu o caminho de menor resistência, tá? E internamente ele pode formar também uma fístula, só que intraoral, tá? Que aí é onde o paciente corre menos risco de vida, vamos dizer assim, né? E aí o tratamento se torna até, de certo modo, um pouco mais fácil, tá? Tranquilo, pessoal? Não sei como é que tá aí. Se quiserem ligar a câmera, ligar o áudio aí, falar alguma coisa. Tudo certo? Alguma pergunta por enquanto? Tá muito rápido, muito devagar? Tranquilo? Podemos seguir? Então aqui a gente tem algumas sintomatologias que eu já comentei, que seria a parte de edema, o eritema, que é a parte de vermelhidão, né? A dor, provavelmente por compressão da parte nervosa, né? E o desconforto do paciente de estar com esse edema, e a febre, né? Então, a partir do momento que o paciente começa a ter febre, é onde a coisa começa a ficar um pouco mais grave, né? Então, é interessante, ainda mais para quem trabalha com esse tipo de paciente, com esse tipo de emergência, ter um termômetro, né? Já ter essa parte de suporte básico ali, pelo menos para você aferir uma pressão do paciente, um termômetro para você ver. Aconteceu já muitos casos de colegas que indicaram, na época que eu fazia residência, o paciente já chegava em um estado extremamente avançado, no estágio 3 avançado, e aí ele já chegava pra gente já com febre. Então o paciente chegava, a gente já ia direto para internação, né? O paciente desse a gente não pode brincar. Então isso a gente pode fazer o diagnóstico antes, né? Através da temperatura e dos sintomas que o paciente apresenta. Então é bem interessante a gente ficar de olho nos sintomas que o paciente apresenta. Aqui eu tenho o caso de uma paciente. Então, deixa eu baixar um pouquinho o volume do... Pera aí, só um minutinho. Deixa eu baixar um pouquinho o volume do... Aqui. Então, essa paciente, ela chegou nesse dia aqui do atendimento, ela chegou simplesmente para arrumar os implantes inferiores, tá? E aí ela não comentou nada da parte de cima, então ela estava passando do estágio 2 para o estágio 3, vamos dizer assim, estava começando com um pouco de eritema. Ó, já fazia um mês que essa paciente ela tinha uma infecção no interior do seio maxilar, decorrente de um implante dentário, mas ela não sentia nada, né? Provavelmente ela sentia um pouco de sinusite, mas aquela sinusite corriqueira. Então eu comecei a avaliar a paciente, aqui claro que eu estou puxando um pouco para o afastador, mas a gente já começa a ver uma alteração da coloração dessa região aqui, ó. Tá? Então a gente tem que ficar muito atento aos sinais do paciente e não ficar focado só no procedimento. Então, a partir do momento que eu consegui identificar isso, eu abortei a missão dos implantes inferiores e eu fui direto para o quê? Para drenagem. Né? Então, o paciente não tinha tomado antibiótico, não estava tomando nada ainda. Mas mesmo assim, o quê? Agir naquele momento ali foi muito melhor do que a gente passar um medicamento, por exemplo, chamar o paciente dali 2, 3 dias para ver como é que ele está, não dispensar o paciente dessa forma se a gente consegue fazer alguma coisa nesse momento, né? E então a paciente ela tinha passado por um procedimento de levantamento de seio, qual não teve êxito, né? Então teve infecção desse biomaterial. A paciente teve o seio o seio cometido com um implante dentário, então o paciente o dentista foi fazer a reabertura, esse implante ele foi para o interior do seio maxilar e ali estava tudo certo, o dentista não assumiu, vamos dizer assim, não tomou conta do que teria que fazer, então a paciente ela acabou procurando, até por questão dos implantes, nem por causa da infecção, ela acabou nos procurando para realizar os implantes, né? Então a gente observou isso, e através dos sinais a gente conseguiu já observar isso e já intervir na hora, né? Então é importante a gente ficar de olho. Uma outra questão também, o trismo, né? Então o paciente está com trismo, então ele já pode ter alguma alteração
Nessa região aqui pode ser que às vezes algum molar inferior, né? Ou uma pericoronarite, então é importante também saber diferenciar isso, né? Dessas dores que o paciente sente nessa região, às vezes ele não vai apresentar o trisma, mas apresenta uma dor nessa região. E já aconteceu muito caso que chega para mim que é dor no siso, né? Ou infecção no siso e o paciente está com problema de ATM. Então é importante a gente conhecer também as outras áreas para fazer esse diagnóstico diferencial, tá? Então o trisma ele pode se apresentar mais como sintomatologia de infecção de face, né? Não tanto de dor articular, mas a gente tem que investigar todas as partes. E como eu disse, o diagnóstico precoce, ele é fundamental nesses casos. Então, na hora ali, o exame clínico, eu diagnostiquei, aquela paciente que eu mostrei para vocês, eu diagnostiquei ela através do exame clínico, né? Ela era uma paciente extremamente tranquila, quieta, não reclamava de nada, então eu acabei notando aquela alteração. Ela tinha um pouco de odor fétido também, que já é uma outra característica que a gente vai ver mais pra frente, que também me chamou a atenção, que não era o simples mau hálito, né, vamos dizer assim. E aí a gente já fica atento a esses sinais para que nada se passe desapercebido. Então, o exame clínico, exames de imagem, os laboratoriais são coisas que a gente pode lançar a mão no nosso dia a dia clínico para intervir nessas situações. Então, o exame clínico, nesse caso, paciente aqui, a gente não precisa visualmente a gente já vê que tem alguma alteração, né? Então fica um pouco mais fácil, mas às vezes a gente não apresenta, às vezes olhando intraoral, a gente não apresenta nenhum sinal, nenhum sintoma. Então, esse caso aqui é um caso de pericoronarite, né? O paciente estava com edema de face, porém não apresentava nenhum sinal intraoral. Ou às vezes ele pode apresentar o sinal extraoral, não apresentar o intraoral, ou apresentar o intraoral e não apresentar nenhum sinal extraoral. Então, por isso que a gente tem que ter essa parte de exame clínico, fazer um exame clínico minucioso para abordar todas as situações, né? Então, quantas fístulas que a gente pega no dia a dia clínico e o pessoal acaba deixando batido, né? E quem não diz que de uma fístula dessa não pode vir a dar uma complicação um pouco maior, essa fístula ela acabar fechando, a infecção ela disseminar e começar a tomar proporções maiores, né? E o paciente, em últimos casos, até vinha a óbito, né? Então, essas fístulas os pacientes comentam bastante, não sei se já aconteceu com vocês, o paciente comentar que, tem uma bolinha, ela enche e esvazia, enche e esvazia, enche e esvazia, às vezes ela vaza um pouquinho de pus, parece uma espinha, né? Isso que é o relato que a gente ouve no dia a dia, e que é bom a gente ficar atento. Tem fístula ali, é sinal de que tem alguma alteração, a gente tem que investigar, né? E se essa fístula ela pode, na região superior, ela pode estar associada a uma infecção, pode estar associada a uma sinusite, né? Pode ser de origem dentária, então aí que entra a parte do exame clínico e do diagnóstico que a gente precisa fazer. Então, alguns exames de imagem, a gente tem como primeiro ali, às vezes emergencial, uma periapical, né? Onde a gente pode diagnosticar, às vezes, alguma lesão de cárie, algum resto reticular, o início de alguma infecção, né, ou infecções já mais presentes há mais tempo que venham a agudizar novamente. Então, o que a gente vai comentar, né, do tratamento dessas lesões aqui. Então, a cirurgia periodontica ela vem para quando os procedimentos endodônticos elas acabam não dando o adequado resolução do tratamento. Então, a hora que o Denis me convidou para fazer essa aula, ele queria mais ou menos essa inter-relação entre as disciplinas, né? Então, nessa hora aqui, quando a endodontia ela não consegue ou regredir uma lesão, né? Ou uma infecção, ela se exterioriza, aonde a gente tem que começar a ter o contato com outros profissionais, até mesmo o profissional médico, em casos de seio maxilar, né? A gente vai ver bastante mais pra frente também. Então a gente tem que ficar atento a esses sinais. E hoje também a gente tem a parte, ainda tem a panorâmica, que a gente consegue ter um panorama um pouco maior, né? Tem a tomografia médica, que são os casos mais complexos, mas que a gente tem de mais fácil acesso, assim, hoje, do que dessas tomografias médicas aqui é a Conibin, né? Então, hoje a gente consegue pedir com urgência esses exames e diagnosticar, às vezes, até no mesmo dia ou no dia seguinte, da onde que está vindo essa infecção. E nesse caso aqui, o que a gente pode observar? Então, vou comentar um pouquinho rapidamente aqui da interpretação da tomografia, né? Não sei se vocês já têm um pouquinho de noção da interpretação tomográfica, mas aqui não tem mistério. O que a gente pode fazer? A gente vai sempre ter a reconstrução panorâmica, que é aqui como se fosse a periapical, né? E a gente vai ter essas linhas, tá? Essas linhas aqui que vão nos demarcar o quê? Cada linha dessa vai ser um corte tomográfico, tá? Então aqui a gente está avaliando a região do quê? Do 14, do corte 14, que é mais ou menos dessa região, da região do molar, tá? Até o corte 28, tá? Que é a região do quê? Desse segundo molar, tá? Então o que a gente pode notar nessa imagem aqui, ó? A gente pode notar o quê? O espessamento da membrana, tá? E aí, será que o paciente apresenta agora uma sinusite? Ou será que ele está apresentando uma doença de origem dentária, tá? De origem dentária, ou uma sinusite, tá? Ou o paciente tem rinite, ou o paciente é fumante. Então é interessante a gente ter bem a anamnese do paciente para saber e direcionando cada vez mais o curso do tratamento, né? Dessas lesões. Então aqui provavelmente, ó, a gente tem uma inflamação do seio maxilar, tá? De origem dentária. Então, aqui a anatomia, a pneumatização do seio faz com que o ápice ele fique muito próximo da membrana de Schneider, que é a membrana que faz o recobrimento aqui do seio maxilar. E aí, o organismo, como a gente já viu que ele tem aquela parte de proteção, ele acaba, de alguma forma, tentando isolar essas bactérias e ocorrendo um espessamento do seio maxilar, tá? Então, assim, a gente nota que paciente fumante ele tem toda a membrana espessa. Então, não é todo o espessamento de membrana que a gente vai suspeitar de uma infecção. Então, é bom a gente cuidar nessa questão também. O paciente fumante, pelo fato da membrana estar entrando em contato diretamente com
com a fumaça do cigarro, aquela irritação da fumaça do cigarro faz com que a membrana ela fique mais espessa, né? Então a gente, às vezes o paciente tem uma membrana mais espessa, mas não necessariamente ele vai estar com uma infecção de origem dentária, né? Ou uma sinusite, né? Então é importante a gente conhecer. Então aqui a gente nota que essa inflamação é justamente no ápice do molar. Ó, vocês estão conseguindo perceber aí, tá? E o restante da membrana, ó, ela está intacta, então provavelmente é de origem dentária essa inflamação. Então não necessariamente também o paciente vai apresentar os sintomas de dor, não necessariamente ele vai apresentar secreção purulenta, não necessariamente ele vai apresentar o odor fétido, mas ele já está com o início do processo de uma inflamação que a gente vai ter que intervir. Vai fazer o tratamento endodôntico, vai fazer a extração para a colocação do implante, vai fazer só a extração e o paciente não vai fazer nada, alguma coisa a gente tem que fazer nesses casos, tá? Alguns outros exames de imagem que a gente tem, mais a nível hospitalar, daí é o ultrassom, né? Então, o ultrassom ele vai nos dar essas áreas mais hipoecóicas, que a gente chama no ultrassom, que é a região onde a gente vai ter o abscesso, ó, tá? A gente vai ter a parte muscular, que ela vai ser representada numa parte mais clara, e a parte mais escura é onde está a concentração do líquido. Então, aonde vai nos mostrar ali que o paciente tem alguma coleção purulenta naquela região e, como consequência, uma infecção, né? E aqui a gente tem os exames de sangue que a gente pode solicitar, então. Se a gente está em contato, o paciente, por exemplo, apresenta uma fístula, ou o paciente apresenta uma fístula intra ou extra-oral, e a gente consegue fazer a cultura daquele material, a gente pode pedir num laboratório de análises histopatológicas, a gente pode pedir agora esqueci o nome agora, mas é um cotonete, esqueci o nome agora, que a gente passa ele na ferida, protege, coloca ele dentro de um tubo. Como? O suave seria, no caso, o reservatório, mas vamos chamar de cotonete mesmo. Cotonete a gente vai pegar. Eu acho que o suave não é o reservatório? Agora não lembro, mas o laboratório de patologia ele vai disponibilizar para vocês o cotonetezinho ali para vocês fazerem a coleta e protegerem ele para que vá para análise e que a gente consiga ver o quê? Dentro daquelas bactérias que foram encontradas naquela infecção, qual antibiótico essa bactéria é mais sensível, né? Então ela vai trazer esse resultado aqui da sensibilidade, né? Então aqui tem esse artigo, provavelmente eu disponibilizei para vocês, onde ele vai mostrar quais que são os antibióticos que são mais sensíveis, tá? E aí pra gente saber qual que a gente vai escolher, se vai uma penicilina, se a gente vai uma amoxicilina com clavulanato ou somente amoxicilina. Então isso vai ajudar a gente nessa escolha do antibiótico, saber se o paciente já tem resistência também a algum tipo de antibiótico, né? Porque hoje tem muito dessa questão de resistência aos antibióticos pelo uso indevido, tá? Então já está acontecendo, né? Então a clindamicina, que é um medicamento para alérgico, ele tem vários estudos que já relatam que o paciente está apresentando bastante resistência à clindamicina, então ele já está sendo trocado por outros tipos de antibiótico, né? Então a gente já consegue avaliar nesse tipo de exame se o paciente é sensível a algum antibiótico, se ele tem resistência a algum antibiótico, tá? Então vem a forma para a gente fazer a interpretação, né? Já vem no laudo certinho qual é a situação do patógeno que o paciente apresenta, né? E sem falar também nos exames de sangue, que é onde aqui é bem interessante, ó, a gente consegue ver nesse caso aqui, é um caso que eu também removi dos artigos, e a gente vê a quantidade de leucócitos, tá? Leucócitos de plaquetas, o PCR também é um indicativo bem interessante. Então aqui a gente tem o quê? Que os leucócitos de 3.600 a 11.000 é uma condição, um valor de referência, uma condição normal. Aqui o paciente está apresentando 34.000. Então os leucócitos são as células de defesa. Então alguma coisa está ocorrendo nesse organismo, né? E a partir do momento que o paciente passa pelo primeiro processo de drenagem, primeiro dia, segundo dia, já começa a entrar com antibiótico terapia, então a gente já começa a observar a redução dessas células de defesa, sinal de que o medicamento está fazendo efeito, sinal de que a lesão está regredindo, né? Então a gente vê o quê? Primeiro, segundo, terceiro dia, regressão, e aí o quarto dia, por isso que é bom ficar de olho nesse tipo de paciente, o quarto dia ele começou a não reagir mais ao medicamento, ao não reagir mais ao tratamento, onde ele teve que fazer o quê? Uma segunda intervenção. Então o paciente com infecção de face, a gente tem que estar em cima dele, para que ele não venha realizar de uma forma muito rápida, né, e venha comprometer ali o risco de vida, o paciente não venha ter o risco de vida comprometido ali, tá? Então, o exame de sangue através dos leucócitos é uma dos indicativos que a gente vai estar regredindo, com essa lesão regredindo ou não. PCR também, né? A gente observa que a parte inicial ele está extremamente elevado. O PCR ele é um grande indicativo de que o paciente tem uma inflamação no organismo. Então a gente vê após a segunda abordagem como o PCR diminuiu, tá? Ainda está um pouquinho alterado, mas como ele vem regredindo ao longo do tempo, sinal de que o paciente está reagindo ao tratamento e à antibiótico terapia. Então, a terapêutica, em relação à terapêutica, é importante a gente conhecer a complexidade, né, para saber qual que é o estágio do paciente, tá? Saber se a gente vai encaminhar ele para um nível hospitalar ou não, tá? Para saber se a gente vai fazer somente a remoção do agente causador ou vai entrar com medicamento, como que a gente vai intervir, tá? Então a condição sistêmica, ela vai ser muito importante nessa hora, porque um paciente saudável, mas que ele está às vezes só com uma infecção
pequena, às vezes a gente vai ali e faz o tratamento endodôntico, ou se o paciente está com uma fratura radicular vertical, a gente faz a remoção, limpeza e colocação do implante, ou faz só a extração dentária, e por si só o organismo ele já vai conseguir se tratar, né? Vamos dizer assim, se livrar dessa infecção. Agora, diferente de um paciente diabético, tá? Que ele já vai chegar com a condição sistêmica alterada, chega com infecção, geralmente a infecção, esse tipo de paciente, ela já é um pouco mais exacerbada, né? Então, a maioria dos pacientes que chegavam pra gente aqui no hospital quando eu fazia o estágio, eram pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes obesos, então a condição sistêmica, ela, ela, ela é muito importante ter essa noção nesse momento. Então, a maioria dos pacientes que chegavam, tinha pacientes que chegavam com essas três condições, diabético, obeso e fumante, com todas as condições de hipertensão. Esse era um paciente que dificilmente ele se salvava, tá? Dependendo do estágio que ele chegava. O paciente já chegava no estágio avançado, então geralmente o paciente é óbito, tá? E isso a gente via muito, principalmente na residência, na época que fazia residência, pelo menos 1 ou 2 casos por semana acontecia de óbito de origem dentária. Isso a gente acaba eles acabam não divulgando tanto, mas ele é bem frequente e cabe o alerta, né, a vocês a não deixar isso não deixar isso passar desapercebido, né, e tratar o paciente da melhor forma e o mais rápido possível, né, quando iniciar o medicamento, se for necessário, né, e os quais medicamentos utilizar também. Então, a gente vai ver que o medicamento hoje mais utilizado para esses tratamentos de infecção é a amoxicilina com associação do ácido clavulâmico. Por quê? Porque é um medicamento onde ele vai ter um amplo espectro. Tá travando a língua. Engraçado que daí vocês eu não vejo a risada de vocês, não sei se vocês estão achando engraçado, se não estão, né? A online tem esses probleminhas, né? Ah, mas então, assim, a vantagem da penicilina, de um antibiótico, a amoxicilina com clavulanato, que ela vai pegar um espectro maior de bactérias. Então, casos mais graves, a gente já pode lançar mão já de um ácido clavulâmico, né? Clavulânico que vai fazer o combate de maior número de células do que um antibiótico, uma amoxicilina convencional. Então a gente vai ver que ali, a gente já viu na verdade no início, mas vai ver na parte tem uns artigos da parte de senho maxilar, infecção do senho maxilar ali, que a gente vai ver que as bactérias as streptococcus são as mais frequentes, e eu trouxe um artigo também mostrando que o antibiótico que vai combater esse tipo de bactéria, geralmente é o que? A penicilina associado com ácido clavulâmico. Então, estou em dúvida no qual medicamento utilizar, não sei qual, aqui não tem erro, tá? Então façam um print da tela aí, ou assistam depois na gravação e façam a anotação depois, ou façam a anotação no caderno, porque aqui a gente vai conseguir utilizar esse medicamento com bastante segurança, não esquecendo de agir no agente causador, né? Fazer o tratamento endodôntico, fazer a exodontia, fazer a drenagem da infecção, certo? Então, a gente ainda pode associar, em alguns casos, se o paciente, a gente está passando o medicamento via oral e o paciente em 2, 3 dias não está reagindo, a gente já interviu no agente causador, o paciente está tomando o medicamento há uns 2, 3 dias e o paciente não está tendo resultado, não está aumentando, mas também não tá diminuindo, a gente pode associar uns outros tipos de medicamentos, que são, nesse caso aqui, pode ser o metronidazol, que vai pegar mais bactérias anaeróbicas, e aí a gente pode fazer um complemento, né, após esses sintomas. Por isso que esse tipo de paciente, a gente precisa ter acompanhamento diário dele, tá? Se a gente vai fazer esse tratamento a nível de consultório, a gente precisa fazer esse acompanhamento diário. No hospital a gente acaba internando o paciente de 5 a 7 dias, então ele entra lá e já sabe que ele vai ficar de 5 a 7 dias, porque a gente vai fazer o exame de sangue, a gente vai fazer toda a parte de drenagem, acompanhamento cirúrgico ali, né? Às vezes precisa de mais de um procedimento de drenagem, então a gente já pode cuidar, né? Não deixar o paciente chegar nesse extremo, né, de precisar ir para o hospital e já tratar esse paciente no nível consultório. Então, 2, 3 dias não está reagindo ao medicamento, pode associar mais um ou, né, encaminhar ele para um serviço, um centro especializado maior, né, um hospital que tenha uma emergência, né, uma emergência mais próxima, que possa fazer o acompanhamento desse paciente, às vezes até internar por precaução, certo? Ainda mais se o paciente tem problemas sistêmicos, né? Então, para dor, geralmente o paciente que tem uma infecção, ele pode apresentar dor ou não, vai depender muito das circunstâncias, vai depender muito do estágio, tá? Vai depender muito da região anatômica. Então a gente tem muito paciente com pulpites ali, que às vezes ele está só sentindo a dor, ainda não tem aquela exacerbação para os tecidos moles. Então tem que fazer bem o diagnóstico, né? E um dos medicamentos que a gente pode utilizar é o tramadol, que o tramadol ele é um analgésico um pouco mais potente, que além dele fazer uma analgesia periférica, que seria na parte periférica, ele vai dar uma analgesia mais sistêmica também, vamos dizer, né? Que é onde o paciente vai, em alguns casos, ficar um pouquinho mais grog, então ele age um pouco mais sistêmico do que os medicamentos os não opioides, né? Então aqui eu trago para vocês para o alívio de dor moderada a grave, tá? A gente pode dar uma dose inicial de 50 a 100 miligramas por via oral, a cada 4 ou 6 horas, né? Vai depender muito também do metabolismo do paciente, às vezes ele vai precisar tomar um pouquinho antes do medicamento, né? Conforme necessário. A dose não excedendo os 400 miligramas, né? O paciente tem que cuidar do tipo de paciente que está tomando esse medicamento para não fazer tarefas que exijam da atenção, né? Então, de modo geral, eu trato meus casos com antipirona de 500 a 1 grama e é o suficiente, tá? Eu tenho bastante resultado, mas caso o paciente tenha uma dor moderada a grave, a gente pode estar lançando mão do tramadol, tá? Então, os idosos aqui a gente pode, para não dar uma dose tão alta pela questão
de absorção do medicamento, de metabolização do medicamento, a gente pode diminuir um pouco a miligramagem e acabar aumentando um pouquinho a questão do intervalo de tomar um comprimido e outro, certo? E aí, né, eu gosto também de associar a clorexidina, tá? A clorexidina 0,12, tem que cuidar para não passar concentrações maiores, né, porque senão a gente vai cozinhar a boca do paciente. Então, a clorexidina 0,12 eu gosto de utilizar muito, principalmente naqueles casos onde tem fístula, aqueles casos onde o paciente às vezes apresenta uma alveolite, que aí o alvéolo ele tá aberto, né? Então, para fazer o quê? Para fazer essa descontaminação tópica, né? Então, a gente pode associar o medicamento, que vai, que eu costumo dizer para o paciente, o medicamento vai agir de dentro para fora e a clorexidina vai fazer com que nada de fora entre para dentro, né? Vamos dizer assim. Então, a gente acaba abordando dessas duas maneiras, né? O paciente vai fazer 2 vezes ao dia, por 7 a 15 dias, que vai depender muito de cada caso, tá? E aí, né, tomando devidas proporções ali, às vezes o paciente já pode se agravar ou já chegar mais grave para vocês. Então, se ele chegar nesse estado, até então a gente viu casos mais simples, onde vai conseguir tratar removendo a causa e tratando com medicamento, em alguns casos. E aí, se o paciente já chega em um caso mais extremo, não, a gente tem que, a gente vai ter que encaminhar, né? Saber o que a gente pode fazer. E uma das complicações mais graves que podem ocorrer é a angina de Ludwig, né? Que é aquele edema na região submandibular, onde o paciente vai ter o fechamento das vias aéreas e ele está correndo sério risco de morte. Então, ele precisa da manutenção de via aérea e onde a gente vai conseguir isso somente a gente vai conseguir isso somente a nível hospitalar, tá? Então, por isso que é importante a gente saber, na hora que a gente está fazendo a avaliação do paciente, se o paciente tem um edema nessa região submandibular, a chance de ele desenvolver uma angina é muito grande. Então, ficar atento, né? Orientar bem o paciente. Caso você consiga fazer o tratamento intraoral, que seja o endodôntico ou o Aexo, conseguiu passar o medicamento para o paciente, mantém ele informado, ó, começou a complicar, começou a sentir dor, começou a ter febre e é de madrugada e não conseguiu contato com o dentista responsável, vai direto para emergência. Eu sempre gosto de passar essa condição para os pacientes, para eles também saberem como agir, caso venha a ocorrer com eles, né? Então, a angina de Ludwig, ela já vem relatada lá em 1836, tá? Por esse nome aqui, o Frederick von Ludwig, que é esse primeiro nome eu não vou saber. E aqui, ó, aqui já são os primeiros relatos dele, ó. Então eu já sei esse artigo, né? Em 1939, esse artigo relatou bem, ó, comenta bem o passo a passo de como é que da história, né, das anginas de Ludwig. Então, antigamente o paciente que vinha a ter essa situação, ele vinha a óbito, né? Porque eles não sabiam o que acontecia. Então, é um processo, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, perdi. Tem uma parte mais pra frente aqui, ó. Então, a angina de Ludwig ela é uma emergência médica grave, né, devido à infecção. A origem frequentemente odontogênica pela região que ela se apresenta, né, com grande risco de obstrução das vias aéreas, que é aquilo que eu falei que tem que manter as vias aéreas do paciente, tá? Por isso que ele está correndo sério risco de morte. Então, a intervenção precoce é crítica, incluindo a terapia antibiótica, intervenção precoce é crítica, incluindo a terapia antibiótica e manutenção das vias aéreas. Então, a gente deve intervir nesse paciente o quanto antes possível, né? Através da drenagem, através da endodontia e da exodontia, seja qual for o tratamento que for preconizado. Então, caso resolvido com extração de dentes cariados, destacando a ligação entre a saúde oral e condições sistêmicas. Então, a condição sistêmica, que eu comentei com vocês anteriormente, também é importante a gente levar em conta para saber se a gente vai precisar de um serviço maior ou não, tá? Saber indicar esse paciente ou não. A fasciite necrosante, né? Então, aqueles abscessos onde o abscesso ele foi tão grande que ele chegou a necrosar a parte superficial da pele, aquela região ficou sem vascularização, então a gente ocorre que é a morte celular, tá? dessas regiões aqui, e aí o paciente fica o famoso carne viva, né? É onde ele vai ter mais riscos de infecção ainda. Então, esse caso, claro que até nível hospitalar nunca cheguei a pegar nenhum caso desse, mas seria basicamente a evolução das infecções, né, caso a gente vai deixando, tá? Até a gente vir essa infecção descendo cada vez mais e atingindo uma região que a gente chama de mediastino, tá? Que é essa região onde fica a cavidade do coração, tá? Essa parte bem central aqui do central e superior do tórax, né? Então essa infecção, ela se disseminando, ela pode vir para essa região, né, onde o paciente, além do risco de via aérea obliterada, ela pode ter o quê? A infecção do mediastino, e aí, consequentemente, o paciente, a morte, né? Então, o paciente pode vir a óbito devido a essa condição. Então, aqui o mediastino, né? Então, vou ver que para um paciente ter uma mediastinite é bem difícil, né? A não ser que o paciente, ele não procure o serviço com antecedência, né, porque fica longe dessa região, tá? Então, o paciente do interior, o pessoal que trabalha mais no interior, aí a gente tem mais esse tipo de complicação com o paciente do interior, onde ele vai tentar arrancar o dente com alicate, ele vai tentar resolver de todas as outras formas, menos procurando o serviço. Então, ele vai chegar para vocês numa situação bem mais grave, né? Onde vocês daí não vão tentar tratar com medicamento, via oral, não tem como. A gente já tem que encaminhar já para um serviço especializado, né? Principalmente cidades menores, aí onde não tem ambiente hospitalar, assim, com esse suporte de emergência, então já encaminha eles para centros maiores, né, o quanto antes, tá?
quanto antes, porque geralmente eles já vão estar em estágios bem avançados, tá? Até chegar às complicações também de sepse, né? Então, a gente viu que saiu daquele foco extremamente pequeno, que seria lá daquela lesão periapical, né? Que seria daquele espessamento da membrana do seio, até o paciente ter essa contaminação generalizada, né? O paciente ter essa infecção, essa sepse que a gente chama, que é onde todo o organismo já está tomado pela condição, pelas bactérias, né? Então, cuidem com pacientes com condições sistêmicas alteradas, paciente diabético, paciente fumante, paciente hipertenso. Esse tipo de paciente a gente tem que tomar um pouco mais de precaução, tá?